Olá, meus amigos do programa Filosofia do Espírito. Eu sou Paulo Fernandes. Estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa filosófico, evangélico, de sentimento religioso. Mais uma vez, tentando dividir o nosso sentimento com os irmãos, com as irmãs. Sejam todos muito bem-vindos, em busca do reconhecimento de nossa origem em Deus e nossa destinação em Deus, nosso Pai Criador. A semana passada estava em viagem e fizemos a nossa aula da cidade de Araraquara, no Centro Espírita Ismael. Um abraço, Alice, nossa irmã, aos nossos irmãos de Araraquara. Um abraço aos nossos irmãos que sempre colaboram conosco, as nossas irmãs, que nos estimulam nessa investigação e, sobretudo, o estímulo que nos dão para continuarmos buscando a prospecção, aprofundarmos cada vez mais neste tesouro divino trazido por nós, por nós, para toda a humanidade, pelo Divino Mestre Jesus, que é o Evangelho, a Boa Nova. E neste, como dizem aí nossos irmãos, esse restinho de ano, nós vamos trabalhar só na prospecção, na investigação, na análise, a mais profunda e elevada exegese e hermenêutica que nos for possível a respeito da Boa Nova. E nós vamos utilizar como base dos nossos estudos o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fiz uma aula introdutória na semana retrasada, onde nós analisamos o prefácio de Kardec, tá? E hoje nós vamos ver a introdução. A partir da introdução, no prefácio, nós analisamos a mensagem inaugural dessa obra, feita pelo Espírito de Verdade, e a partir de hoje nós vamos começar realmente a perscrutar o sentido deste texto, na sua amplitude filosófico-moral, na sua amplitude devocional, que eu penso que é o que mais o Evangelho de nosso Senhor e Mestre Jesus, o Cristo de Deus, pode nos dar para benefícios nesta existência, já, agora, é isso que a gente quer. Benefícios nesta existência. Para que a gente consiga apaziguar os nossos ânimos, para que nós consigamos amenizar os nossos sofrimentos, reduzirmos as nossas dores com o conhecimento da verdade a respeito de nós e da vida. Vida, este fenômeno divino, iniciado quando nos criou, portanto, pelo próprio Criador, e que não tem fim. É sob essa perspectiva que nós analisaremos, criticaremos e procuraremos auferir os ensinamentos, a felicidade que o Evangelho de Jesus nos traz, sob a perspectiva da transmigração, da pré-existência, da samsara. Eu quero fazer então um convite a todos vocês. Recebi um feedback da nossa irmã Ana Cláudia Prado, um abraço, Aninha, que muito me estimulou. Eu sou um apaixonado pelo Cristo, sou um sinceramente devoto do estudo do Evangelho. A vivência do Evangelho me é o objetivo existencial. E eu fiquei muito estimulado quando uma irmã nossa, Ana Cláudia Prado, manifestou o seu interesse, o seu entusiasmo com o estudo que eu me propus a fazer, ponto a ponto, do Evangelho segundo o Espiritismo. É esse o objetivo desses nossos encontros até o final do ano. É isso que eu vou tentar fazer.
eu solicito que para próximo sábado, todo mundo que acostuma acompanhar os nossos encontros aqui, tenham em mãos o Evangelho. Tá? Hoje nós não conseguimos organizar ainda o nosso software de transmissão para irmos apresentando os slides com o escrito do Evangelho. Eu nem sei se vamos fazer isso de fato, mas porque todo mundo deve ter um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo em casa. Então, o convite é para que na próxima aula, no próximo sábado, todo mundo tenha um exemplar do Evangelho às mãos, para que a gente possa aproveitar de fato a nossa aula, ok? Eu vou fazer a leitura porque o Evangelho de Jesus, a interpretação é sempre esquisita. É importante a gente ler. Fica maçante às vezes qualquer outro estudo, mas o do Evangelho é fundamental que seja assim. E o nosso objetivo aqui não é nos divertirmos. Nosso objetivo aqui é nos libertarmos. Diversão a gente tem muitas horas na semana. O objetivo do nosso estudo aqui é autoconhecimento libertador, a busca da verdade que nos libertará segundo a recomendação de Jesus. E por mais difícil que seja isso, sem um trabalho árduo, nós não vamos conseguir libertação. Libertação do quê? Libertação das nossas angústias, das nossas mazelas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, da nossa ilusão. É isso que a gente quer com o autoconhecimento, que é o objetivo desse nosso estudo. Então, Kardec apresenta a introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, com a seguinte fala: o objetivo desta obra. E ele fala que os evangelhos podem ser divididos em 5 partes, as matérias contidas nos evangelhos. Todos os evangelhos, né, de tradição protestante, de tradição católica, apostólica romana ou mesmo cristã ortodoxa, tá? Então são 5 partes: os atos comuns da vida de Jesus, os milagres realizados por Jesus, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja como fundamento de seus dogmas e o ensino moral dos evangelhos de Jesus. Kardec diz que as 4 primeiras partes têm sido objetos de controvérsia, porque depende exatamente de hermenêutica, de exegese, e isso depende da formação de cada exegeta, de cada leitor. A última, porém, qual seja o ensino moral, conservou-se constantemente inatacável. A moral de Jesus se apresenta na história da humanidade como a verdade. Por isso ela tem uma validade universal. Ela é reconhecida universalmente como uma filosofia moral, como uma prática de vida que é válida para cada um e para todos os seres humanos. Por que é importante a gente falar isso? Porque a gente vai ver aqui a relação que Kardec faz dessa filosofia, dessa moral prática, com outras já historicamente reconhecidas. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Ou seja, diante do exemplo de Jesus, qualquer descrença tem que se curvar, porque a moral de Jesus não pode ser questionada em sã consciência como uma moral que não seja libertadora. Aí eu já faço um parênteses, porque qualquer irmão nosso que frequente os nossos estudos e que seja materialista, ateísta, ou seja, materialista do ponto de vista filosófico, aquele que não acredita em alma, espírito, portanto não acredita em Deus, pensa que nós somos frutos exclusivamente da matéria. Isso é materialista filosófico. E que tem a sua fundamentação teórica, a sua base para essa postura de vida ateísta e materialista no filósofo alemão Friedrich Nietzsche, já vai contestar imediatamente isso que o Kardec está falando aqui.
que diante desse código divino de Jesus, a moral de Jesus, né, qualquer incredulidade se curva. Não é o que o Nietzsche, por exemplo, assumiu, não é um objetivo, não é um resultado, um efeito assumido pelo Nietzsche. É isso que eu acabei de dizer, que o Evangelho de Jesus é para a nossa libertação, é a verdade que nos liberta. Porque quem conhece um pouco a filosofia de Nietzsche sabe o quanto que ele contestou a exegese, a hermenêutica dos evangelhos. O Nietzsche tem uma frase que para nós é muito séria, meus irmãos, minhas irmãs. E nós não podemos simplesmente ignorá-la, porque ela se apresenta como, se não totalmente verdadeira, porque ela de fato não é, ela se mostra muito eficiente para nos chamar a atenção para a moral de Jesus e a diferença que há entre a moral de Jesus, que Nietzsche chama o veneno, e a moral traduzida, a moral de Jesus traduzida pela prática da igreja. Porque o Nietzsche fala a moral do cristão, a moral do Cristo, não é a da libertação, mas é a do ressentimento. A moral da igreja não é a moral dos cristãos, a prática dos cristãos não é a da libertação. Primeiro que é do escravo. Por quê? Porque Nietzsche chama a atenção para um sentimento que efetivamente nós temos que fazer uma autocrítica nas nossas posturas como cristãos. Porque se nós entendemos que, de fato, o Evangelho de Jesus é libertador, o Nietzsche faz essa crítica e eu quero colocá-la aqui de plano para nós pensarmos a respeito dela. Porque o Nietzsche diz o seguinte: a moral do cristão não é a do perdão. A moral do cristão é a do ressentimento. Eu já vejo as nossas irmãs que participam todos os sábados colocando as suas objeções ou as suas concordâncias. Reflitamos o que o Nietzsche quer dizer com isso. A moral do cristão não é a do perdão, é a do ressentimento. Primeiro, ele não está falando, e isso a gente tem que deixar bem claro, ele não está falando da moral do Cristo, porque o Nietzsche chama a moral do Cristo do veneno. E no determinada parte do seu livro Genealogia da Moral, ele vai dizer: não fosse a igreja, o veneno do Cristo até ele tomaria. Por que ele chama a moral do Cristo do veneno? Porque ela, segundo ele, ela enfraquece o nosso instinto. Ela enfraquece as nossas potências naturais que buscam a vida orgânica. O Nietzsche, nesse ponto, é um excelente contraponto para o nosso estudo aqui. É por isso que eu estou trazendo ele nessa nossa segunda aula a respeito do estudo aprofundado do Evangelho. Porque ele vai dizer o seguinte: o cristão não perdoa, porque a própria postura interpretativa, a exegese, a hermenêutica feita pela igreja é do inferno. Então o cristão fala assim: eu sofro, você me prejudica, mas eu como cristão vou para o céu e você vai para o inferno. E você vai para o inferno, que a igreja sempre ameaçou os seus fiéis com isso, o Nietzsche não vê perdão, Nietzsche vê ressentimento. Então, para ele, a moral da igreja, lendo o Cristo, a mensagem de Jesus, não é libertadora, muito pelo contrário. É uma moral do escravo, que se enfraquece enquanto espírito livre, quando devia ser o contrário para o Nietzsche. Nietzsche escreve, assim falava Zaratustra. Zaratustra é o fundador do zoroastrismo, é o Zoroastro, o primeiro profeta que psicografou a informação do Deus único, antes mesmo de Abraão. O zoroastrismo é a primeira religião monoteísta, ou seja, de um Deus só, que prega a existência de um Deus só. E o Nietzsche fala: a minha obra é para espíritos livres.
não é para escravos, porque ele considera que se nós não interpretarmos corretamente o Evangelho de Jesus, e é isso que a gente tem a ambição aqui, modesta, mas é uma ambição de interpretarmos o Evangelho já esclarecido pelas luzes trazidas pelo Espiritismo para a nossa libertação. E libertação do quê? Por isso que, voltando aqui para o texto, diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. Por quê? Porque ninguém em sã consciência pode contestar que a moral de Jesus, vivida por Jesus, e aí esqueçamos as interpretações religiosas. Tentemos nós aqui estabelecer uma relação direta com o Cristo. É isso que a gente busca aqui, viver em consciência do Cristo. E isto realmente não nos foi possível até o advento do Evangelho esclarecido pelos Espíritos. É libertação do quê? Não é escravidão. É libertação exatamente das cadeias do mundo, dos vícios que o estar no mundo nos condiciona. O desafio para nós é, a partir do entendimento pleno dessa obra, é estarmos no mundo, mas sem sermos escravos do mundo. E isso é muito difícil, mas exige de nós a transformação do nosso impulso intelectual e, portanto, cognitivo-moral, sentimental, originário, que é a vontade, é transformar a nossa vontade de vontade animalizada ainda em boa vontade. Vamos ver como é que isso é possível. Esta moral de Jesus, dizem os Espíritos, diz Kardec, é terreno onde todos os cultos podem reunir-se, bandeira sob o qual podem colocar-se quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. Pode-se contestar a teologia, a teogonia, ou seja, a constituição dos mundos, a constituição do universo, a existência de um ou diversos deuses, como se pensava na antiguidade greco-romana, né? Mas ninguém pode contestar a validade ética, moral dos ensinos de Jesus. Portanto, segundo Kardec, estes ensinos, eles extrapolam meras interpretações ou vivências dogmático-religiosas. E podem, portanto, esses ensinos servir de base para reunião, para congregação de quaisquer denominações religiosas. A moral de Jesus é, portanto, universal e ela serve de base para o desenvolvimento, para a prática devocional de qualquer fiel, qualquer que seja a sua denominação. E isso é muito importante. Isso é muito importante, porque o que a gente mais viu na história do cristianismo de 2000 anos são disputas. A maior parte dessas disputas entre os próprios cristãos, apoiando-se em interpretações, em hermenêuticas, em exegeses humanas, ou seja, sobre a letra dos escritos evangélicos e não sobre a moral, sobre o sentimento de Jesus. Por isso o equívoco de tantos escândalos provocados por todos nós, e eu digo por todos nós porque nós estamos aqui sob a perspectiva reencarnacionista. Então não é a primeira vez que a gente estuda os evangelhos e não é a primeira vez que a gente tenta dar a melhor leitura para eles. Eu garanto que é a mais honesta que eu já faço na minha história de vida. Não dessa existência, mas de todas as minhas existências em manuseando e tentando interpretar o Evangelho. Porque não é a primeira vez, não é a primeira encarnação que eu faço isso. Mas eu tenho certeza que é uma das onde eu tenho referencial teórico, que é esta leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, para menos errar. E é isso que a gente está buscando aqui.
Então, quaisquer religiões podem se valer, diz Kardec, da moral de Jesus, que ela serve para fazer com que nosso sentimento, com que nossa postura de vida seja cada vez mais próxima do Deus nosso Criador. Aliás, diz Kardec, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Então está dizendo Kardec, aliás, se todas as religiões se apegassem somente à parte moral do ensino de Jesus, isso só já seria motivo para um esclarecimento cada vez maior delas próprias. Porque normalmente as seitas, as religiões se apegam muito mais à parte mística. Isso é uma autocrítica que nós temos que fazer, distinguir qual é a parte exotérica, mística exotérica. Isso a gente vê todos os dias nas publicações nossas. Nós não temos ainda a distinção, nós, o nosso círculo de amigos aqui do nosso estudo, não temos ainda a distinção precisa do que é um ensinamento místico, exotérico, ou seja, ensinado para todo mundo, e o que é um ensinamento moral de Jesus. O ensinamento místico é aquilo que nos transforma, nos leva o olhar para fora de nós. Frases bonitas, frases de efeito, frases de autoajuda, com base no nome de Jesus, mas que não nos leva a modificarmos o nosso sentimento. Isso é uma manifestação exterior. Continua sendo uma manifestação interior. Ainda que a gente se utilize de uma frase do Evangelho, se o contexto que nós já coloquemos e a relação que nós tenhamos com ela não nos levar para o interior de nós mesmos, mas nos levar para o exterior das nossas relações sociais somente, é uma frase mística. É uma utilização mística de algo, de um conteúdo que pode nos levar, sim, ao crescimento espiritual. Mas nós temos que voltar para dentro de nós. E não simplesmente de uma forma expositiva, com imagens e fotografias trabalhadas para impressionar os olhos, mas não marcar o nosso sentimento com a maior interpretação e mais elevado sentimento que ela pode traduzir para nós. Tá? Para os homens, em particular, constitui aquele código moral de Jesus uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Para a humanidade, diz Kardec nessa introdução, a moral de Jesus constitui um código de procedimento, tanto no âmbito das nossas vidas privadas, ou seja, para nosso sentimento íntimo mais profundo em nós, quanto nas nossas relações familiares, sociais, da vida pública. Olha o alcance que isso tem para nós. Né? E a gente fica lendo, que me perdoem, né? os escritores, que me perdoem, os adeptos de literatura autoajuda, que, como eu disse, encanta os olhos, mas não modifica o nosso sentimento. Nós temos o Evangelho de Jesus e é muito pouco explorado essa moral. Eu falava na aula anterior que a moral de Jesus é respeitada pelo sagrado livro do Alcorão, tanto que Maria, a mãe de Jesus, é citada nominalmente como a mãe do grande profeta Jesus mais de 30 vezes no livro sagrado, traduzido pelo profeta Muhammad. E nós utilizamos muito pouco isso, pelo conteúdo, por ser o tesouro, maior tesouro que já foi legado, deixado para a humanidade, né? Tanto na vida íntima, quanto na vida pública, diz Kardec.
é o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, tem um livro intitulado Socialismo e Espiritismo. Ele mostra como a moral de Jesus, né, se aplicada na sua essência e na sua amplitude na humanidade, levaria a maior equidade, a maior igualdade social, de justiça plena, de justiça, mas aqui na ampla acepção da palavra, de justo, de justeza, de não faltar e nem sobrar nas relações humanas. E a gente sabe, essa semana nós tivemos uma fala mal colocada pelo nosso presidente, não que ele ignorasse as condições sociais de grande população, de grande parte da nossa população, do nosso povo, falando a respeito do direito humano mais básico, que é o direito de não morrer de fome. É um crime de lesa humanidade, e ainda que fosse somente um ser humano morrer de fome neste planeta tão abundante, preparado com tanto amor diretamente pelo Cristo Jesus, isto seria um absurdo. E nós sabemos quantos milhões de pessoas morrem de fome no mundo. E quantos milhares, apesar da equivocada fala do nosso presidente, quantos milhares de brasileiros morrem de fome por ano. Isso seria já um absurdo se fosse um. Por quê? Porque esse tipo de crime lesa a humanidade, segundo o filósofo Immanuel Kant, é culpa de toda a humanidade. O Kant diz que todos nós, cada um e todos nós, incorremos em culpa quando na organização das nações permitimos que uns gozem privilégios enquanto outros suportem privações. Isso é culpa de todos nós. Não é do administrador, do presidente A, do presidente B, do ministro C, do senador D, do deputado E. É culpa de cada um e de todo cidadão. Se um só representante, um só filho de Deus, uma só ovelha de Jesus morresse de fome, isso já seria um absurdo para cada um e todos nós. Então, por isso que Kardec coloca que esse código moral de Jesus, e o Leon Denis, no seu livro Socialismo e Espiritismo, mostra que se a moral do Cristo fosse de fato implantada no mundo, não haveria tanta desigualdade social. E aí conclui Kardec essa primeira parte. É finalmente essa moral de Jesus, e acima de tudo, e é isso que nos interessa mais diretamente aqui, o roteiro infalível para a felicidade já e vindoura. O levantamento, por quê? Por que é o roteiro seguro o Evangelho de Jesus e infalível para a felicidade? Porque diz Kardec, porque esse Evangelho esclarecido pelos Espíritos é o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Mostra-nos o passado, o porquê do presente, como efeito das ações passadas, mas, sobretudo, o que podemos esperar, ou melhor, o que podemos esperançar da vida futura, desde que nos deixemos conduzir por esse roteiro sólido, infalível de felicidade, que é a moral de Jesus. Essa parte, diz Kardec, esse roteiro para a felicidade, né, presente e futura, é que será o objeto exclusivo dessa obra. A parte moral de Jesus é o objeto inteirinho dessa obra.
eu estou sem a minha, o meu horário. Quanto tempo nós temos aí de aula, Dil? São 4h40. A gente começou acho que um pouquinho mais tarde. Tá, vou avançar mais um pouquinho aqui então. Eu não sei, eu não estou conseguindo acessar o Zap para te mandar. Fala que você então responde. É porque eu estou usando o celular, tá? Depois você vai salvando aí eu vejo no seu celular. A Dil está falando que não está conseguindo me mandar as perguntas, né, no meu WhatsApp, porque eu estou utilizando o meu celular para transmissão. Depois eu pego, e o que eu não consegui responder, eu sempre falo isso para todo mundo, e de fato eu procuro cumprir na medida do meu entendimento, da minha capacidade de lidar com as redes sociais ainda. Eu respondo todas as perguntas, né, e os questionamentos. Os irmãos que estão acostumados com a nossa aula já sabem disso, que eu procuro fazer isso com fidelidade fraternal. Eu respondo depois da aula, normalmente no domingo eu respondo já todos os questionamentos. Tá? Se eu não conseguir fazer isso hoje, porque nós estamos com dificuldade de transmissão das perguntas e das participações. Mas muito obrigado e um abraço a todos. E aí vamos entrar agora, o Kardec fala dos efeitos que o Evangelho provoca em nós. Toda a gente admira a moral evangélica. Isso é um fato. Nas reuniões mediúnicas, onde lidamos com espíritos os mais renitentes, às vezes, a esclarecimentos sobre moralidade, a esclarecimentos sobre a fraternidade, a esclarecimentos sobre as leis de Deus, nós enfrentamos, quem lida com reunião mediúnica sabe disso, às vezes espíritos que combatem, né? Que combatem os ensinos de moralidade, que combatem os ensinos divinamente inspirados e pouco respeitam quando o terapeuta espiritual, que a gente chama de doutrinador, a pessoa que conversa com os espíritos que estão sendo tratados, às vezes, se esse espírito é que o Kardec classificou como um pseudo-sábio, você vai discutir a letra do Velho Testamento com ele, você perde. Porque ele tem um conhecimento, às vezes, bastante relevante da letra do Velho Testamento. E, às vezes, são espíritos que já trabalharam, e isso tem ocorrido com muita frequência, espíritos que combatem a nova leitura que Kardec trouxe para nós, que os espíritos trouxeram a respeito do Evangelho de Jesus. Não é fácil a gente se esclarecer a respeito disso. Então, espíritos que, se você for tentar realizar a terapia espiritual, o diálogo com eles, simplesmente de uma forma técnica, invariavelmente o terapeuta espiritual, o doutrinador, vai perder o debate. Agora, se o sentimento com que essas palavras do terapeuta espiritual na reunião mediúnica são colocados, realmente impulsionadas por isso aqui, pelo Evangelho vivo de Jesus, qualquer espírito se dobra. Quando fala de Jesus, pode falar de Deus, pode falar de santos, pode falar de guias, pode falar do que quiser. Se é um pseudo-sábio, ele zomba. Mas quando fala de Jesus, toda a coluna se curva em reverência. A moral de Jesus é inquestionável. Por quê? Porque ele falou e viveu o que ele falou. Ele exemplificou. É por isso que Kardec diz aqui, toda a gente admira a moral evangélica. A gente admira. Todos lhe proclamam, reconhecem a sublimidade e a sua necessidade. O que é a sublimidade da moral de Jesus? Segundo ainda o filósofo Immanuel Kant, sublime é um sentimento estético. O que é um sentimento sublime? Aquilo que faz com que a gente simplesmente transcenda a mera existência no mundo. Kant diz na sua terceira obra crítica, a Crítica da Faculdade do Juízo, cunhando
analisando as belas artes e fundando o conceito de estética, Kant disse que as belas artes, tanto da natureza quanto as belas artes produzidas pela razão humana, elas produzem em nós o sentimento do sublime, é o sentimento estético, que faz com que a gente transcenda, saia da mera existência mundana e fala, deve ter alguma coisa além dessa vida aqui, desse vale de lágrimas. Isso é o sentimento estético, é o sublime, é o sentimento do sublime. Kardec está dizendo que todo mundo proclama que o Evangelho de Jesus é sublime, a moral de Jesus é sublime. E ela é necessária, ou seja, ela se aplica erga omnes a todos os entes racionais. Kant reconhece isso também na análise da moral do santo do Cristo, como ele fala, né? Do santo dos evangelhos, na sua obra A Religião nos Limites da Pura Razão. O filósofo Immanuel Kant mostra como nós podemos e devemos ler o Evangelho de Jesus nos estritos limites da razão pura, sem dogmas, sem interpretações tendenciosas, que normalmente nós, como ex-homens das igrejas, sempre realizamos na história do cristianismo. Mas muitos, porém, diz Kardec, apesar de reconhecerem a sublimidade, a necessidade, ou seja, aquilo que é imperioso a cada ser humano, cada ente racional, muitos, porém, assim se pronunciam por fé, tá? Confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. A maioria de nós, eu, por exemplo, né, a maioria de nós, a população brasileira, como no meu caso, não é de formação espírita. Nós somos, como adeptos ou simpatizantes do espiritismo, 3 milhões de pessoas no Brasil. Um pouco mais hoje, nos últimos anos, né, em que o recenseamento não foi feito. Mas a maioria é de formação, portanto, católica ou protestante. E a maioria de nós respeita o Evangelho de Jesus como realmente máximas de sublimidade, de verdade, de moralidade e de ética que se aplicam a todas as circunstâncias da vida. Mas poucos, no entanto, diz Kardec, a conhecem a fundo. Não temos o hábito de estudar o Evangelho como uma literatura filosófica e ética, de elevada moralidade, de libertadora moralidade. Né? Porque nós, na nossa formação, não digo no meu caso, sempre vivenciamos o Evangelho de uma forma exterior para o interior. De fora, vindo de fora para dentro, e não despertando em nós o sentimento evangélico, mas através da interpretação que dá o pastor ou o padre na homilia, no sermão, ou na homilia, na missa, e simplesmente não tínhamos o hábito de estudar o Evangelho a fundo. Os nossos irmãos protestantes já desenvolveram esse hábito com muito mais proficuidade do que os nossos irmãos católicos e mesmo do que os nossos irmãos espíritas. Os evangélicos fazem uma leitura particularizada, tem uma familiaridade com o Evangelho muito maior, pelo menos em termos de estudo, do que os próprios espíritas. Têm o hábito de estudar o Evangelho muito mais do que os espíritas, que estão muito mais acostumados, principalmente os simpatizantes do espiritismo, também substituindo simplesmente a homilia do padre, o sermão do pastor, pelas palestras. Né? As palestras são muito boas para a introdução ao espiritismo. Mas não tenhamos a ilusão de que experimentaremos uma vivência cristã simplesmente ouvindo palestras. Isso não pode esquecer. Vai chegar um determinado momento que a vida vai te apresentar uma condição existencial que não tem palestra pronta para isso. Nós precisaríamos ter este conhecimento desenvolvido dentro de nós. Porque o Evangelho é para isso. É para todos os momentos e todas as condições existenciais, sejam elas felizes, sejam elas angustiosas.
É para isso, o Evangelho é para a vida. Eu vim para que tenham vida. Que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então o Evangelho é um manual de sentir, de pensar, de falar e de agir. É um manual para a felicidade. E a felicidade não se constrói sem essa base sólida, não. Porque a vida tem armadilhas e tem situações que superam quaisquer falas exteriores, que nós precisamos desenvolver em nós um conhecimento sólido para que possamos valer-nos deste conhecimento em todas as circunstâncias. Tá? Então o estudo é fundamental. Poucos são aqueles que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho. Isso eu já ouvi muito. Já ouvi muita gente falar, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Já ouvi da minha mãe, já ouvi do meu irmão, né? Dentro da minha família. E gente de formação católica e de manifestação devocional inconteste, inquestionável. Kardec tem razão, então, quando diz que a maioria não compreende e não sabe utilizar, deduzir as consequências do Evangelho. E a razão está na dificuldade que o entendimento do Evangelho, que para o maior número de seus leitores, é ininteligível. Por isso que a gente está desenvolvendo esses estudos aqui, letra a letra, ponto a ponto, vírgula a vírgula do Evangelho. A forma alegórica, de alegorias parabólicas, metafóricas, que apresentam muitas passagens do Evangelho, né? E o intencional misticismo da linguagem, ou seja, aquela linguagem relacionada à origem de fé dos seres humanos, ou para despertar para uma fé. O que é a fé? A consciência de que não somos meramente seres finitos, mas que somos seres infinitos, espíritos, almas. Então o misticismo da linguagem do Evangelho para despertar em nós, mostrar que estamos num contexto religioso. E isso faz, diz Kardec, com que a maioria o leia simplesmente por desencargo de consciência e por dever. Eu digo mais que nós, não só por desencargo de consciência e por dever, a gente lê por medo. Por medo. A maioria de nós ainda pratica uma religião por medo da morte, na dúvida. É melhor eu conservar aqui pelo menos uma ideia sobre religiosidade, que é para não ser surpreendido pela morte, sem nenhum recurso cognitivo de conteúdo religioso. A gente faz isso que Kardec chama de desencargo de consciência. E eu digo que é por medo. Porque se a gente tivesse já garantia, segurança plena de que somos seres imortais, o mundo não estava nessa miséria moral do jeito que está. O mundo não estava nessa miséria ética do jeito que está. Em todos os campos da humanidade, da organização da humanidade. Social, humanitário ou político, religioso. E nós estamos vivendo uma miséria de moralidade. Por quê? Porque a maioria de nós ainda tem dúvida se realmente começamos a nossa vida antes da fecundação do óvulo na barriguinha das nossas mães, que geraram os nossos corpos, e que não vamos cessar realmente de existir, de sermos, não de existirmos, mas de sermos consciências depois do falecimento do corpo. Porque se a gente tivesse certeza disso, a justiça divina estava muito mais plena no mundo. A moral de Jesus a gente praticaria espontânea e alegremente. E não é isso que a gente vê, infelizmente, ainda na nossa realidade. Sem entender, a gente lê o Evangelho mais por desencargo de consciência e por dever, como lemos as preces, como publicamos as preces nos Facebooks, nos Instagrams da vida. Sem, contudo, as entender, isto é, sem aproveitarmos de fato.
A gente, na maioria das vezes, a gente afirma a nossa fé refletindo, trazendo o conteúdo evangélico da letra para o sentimento, ou seja, de fora para dentro. É isso que Jesus quer dizer. A letra mata, o espírito da vida. Mas o que a gente tem visto hoje é muito mais trazer da letra para a publicação, sem uma vivência efetiva. É isso que Kardec está dizendo, por isso não aproveita, porque não tem proveito, porque não entende. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Então a maioria de nós não entendemos o Evangelho ainda porque a gente faz uma leitura mais pro forma. A gente não se dedica a mergulhar no sentimento do Evangelho. Por quê? Porque a gente não reflete. A gente lê e não para refletir a respeito disso. E tampouco tem tempo ou dedica tempo. Isso é um pecado que a gente, ou seja, errar o alvo na nossa existência. Não procurar no nosso dia a dia, na relação no trabalho, na relação social, na relação familiar. Onde é que eu poderia ter aplicado melhor o Evangelho nessa palavra que eu proferi aqui? Se eu realmente proferisse as minhas palavras nas minhas conversas familiares, nas minhas discussões de relações entre marido e mulher, se eu usasse realmente o sentimento evangélico, eu teria utilizado essa palavra ou eu teria escolhido uma outra? Ou teria me calado? Ou teria ouvido mais e falado menos? É para isso. O Evangelho é para isso. Né? Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto dos sentimentos e tomá-los para objeto de leituras e meditações especiais. Aqui está um ponto. Né? Refletir sobre o sentimento que o texto evangélico provoca em mim. E a partir do momento em que eu entendo, que eu compreendo, que eu apreendo o sentimento do Evangelho, introjetar no meu próprio sentir, em mim, para a modificação daquilo que eu ainda, honestamente, vejo, compreendo das minhas meditações, dos meus mergulhos em meu próprio sentimento, e eu constato que ainda não se encontram os meus sentimentos em determinados departamentos das minhas relações ainda adequados ao sentimento que o Evangelho provoca em mim. E eu vou ler mais um parágrafo só para a gente encerrar aqui. É por certo que tratados já são escritos de moral evangélica. Há 2000 anos que esses textos vêm sido interpretados. É isso que Kardec coloca. Mas o arranjo, num moderno estilo literário, lhe tira a primitiva simplicidade, que ao mesmo tempo lhe constitui o encanto e a autenticidade. Nós ficarmos tergiversando, especulando, dando uma linguagem, uma letra cada vez mais dourada para os evangelhos, tira deles, segundo Kardec, a autenticidade, a simplicidade, a autenticidade, a originalidade que é dos sentimentos mais humildes que o mestre exemplificou. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial, as máximas de modificação de vida, os princípios de elevação da mais, com perdão dos meus irmãos que comungam de outro sentimento religioso, o Evangelho de Jesus traduz a maior elevação possível dos sentimentos no mundo. Isso a gente perde. Desde logo já não passam de aforismos privados de uma parte do seu valor e interesse. Quando a gente lê os textos evangélicos apenas
na sua roupagem exterior, eles não vão passar de aforismos. Aforismos nada mais são do que aquelas frases feitas, aquelas frases prontas, pequenas e curtas, né? de filosofia de vida, de autoajuda. Se a gente não atentar para o sentimento que o Evangelho, com o exemplo de Jesus, é por isso que Jesus não só falou. Todos os filósofos antes de Jesus, com exceção talvez de Sócrates, né, falaram expressões filosóficas de ética e de moralidade. Mas Jesus viveu-as. E Sócrates viveu também na sua passagem de volta para o mundo espiritual com toda a tranquilidade de consciência, como ele mostra no cumprimento, o galardão, né, da sua, até com certo humor, com muito humor, na verdade, Sócrates mostra isso no cumprimento da execução da sua sentença de tomar o veneno. Né? Deixa eu esclarecer isso, porque muitos de nós não conhecemos essa passagem fabulosa da vida de Sócrates. E nós vamos chegar aqui, na introdução ainda, a analisar a moral de Jesus e a moral de Sócrates. Né? Então vale a pena a gente antecipar um pouquinho aqui. O Sócrates foi condenado à morte por envenenamento, porque foi acusado de impiedade. O que é impiedade? Não mostrar-se uma pessoa pia, que tinha fé e que manifestava devocionalmente a sua fé em rituais de oferendas para os deuses da sua cidade, do seu estado, Atenas. Ele foi condenado à morte por isso, que era um dever de todo fiel fazer as suas oferendas no templo. E o Sócrates era meio relapso com relação a isso e falava para os seus seguidores que a manifestação exterior só não significava nada. Então ele foi condenado à morte. E aí, no momento da sua execução, ele tomou a cicuta, Carrasco ofereceu a ele o veneno, a porção de veneno, e ele falou, eu posso jogar um pouco para o santo? E é daí que vem, né, esse costume de quem bebe, né, vou jogar um pouquinho para o santo aqui. Isso vem lá da tradição religiosa grega, tinha que fazer oferenda. E o Sócrates perguntou para o Carrasco se ele podia, para a gente encerrar aqui a nossa fala de hoje. O Sócrates perguntou para o Carrasco se ele podia oferecer um pouquinho da cicuta que tinha feito, preparado para ele, para o deus da saúde. Asclépio era o deus grego da saúde. E o Sócrates falou, bom, eu estou sendo curado agora, porque a morte para mim é a cura. A cura do quê? A cura da existência pesada que é a vida do espírito no mundo. A morte é a cura verdadeira. Então, a minha condenação, os juízes que me condenaram estão fazendo um bem para mim. E aí o Carrasco falou assim, não, Sócrates, eu fiz a porção certinha para você. Se você fizer a oferenda para Asclépio, o deus da saúde, você vai sofrer mais, porque vai ficar um pouco menos de veneno, e você vai sofrer mais para morrer. Aí ele fala, então tudo bem, chama um discípulo dele, um seguidor dele e fala, fulano, você, assim que eu desencarnar, você faça para mim uma oferenda para Asclépio. Mata um galo para Asclépio em oferenda em meu nome, porque eu estou devendo essa para ele. Eu estou recebendo um bem que é a minha cura. Então eu fico devedor ao Deus da saúde. Toma a cicuta e o Carrasco fala para ele, quando você começar a perceber as pernas formigando, é melhor você se deitar, porque você sofre menos. O veneno faz efeito mais rápido e você sofre menos. E aí ele continua conversando com os seguidores, e aí em um determinado momento ele percebe as pernas começando a adormecer. Ele fala, bom, eu vou me deitar então porque a cicuta está fazendo efeito. Aí se deita, ele já tinha se despedido da mulher e dos filhos, ficaram só os seguidores, Platão inclusive, que está narrando isso, registrando isso, e aí se despede de todos, e um dos jovens começa a chorar. Ele fala, por que você está chorando? Ele fala, Sócrates,
Fala para nós como é que a gente quer, como é que você quer que a gente te enterre. E aí o Sócrates fala, você não entendeu nada, né, do que eu falei todos esses anos. Você acha que você vai enterrar o Sócrates? Você vai enterrar o meu corpo, que eu usei aqui. Mas a mim você não vai enterrar, eu estou sendo liberto agora, eu estou sendo curado. Meu corpo você faz do jeito que vocês quiserem. É isso que Kardec diz aqui, que a gente não aproveita o Evangelho para a vida. Porque se a gente aproveitasse o Evangelho para a vida, a gente ia obter aquilo que de fato o Evangelho tem por objetivo mais principal, primeiro e a finalidade mais elevada, a última finalidade do Evangelho, que é ser de fato o Consolador prometido por Jesus. Muito obrigado a vocês todos e um abraço.